Então, meus amores, a gente vai dar continuidade na nossa aula de hoje, tá? Agora a gente vai começar com história, tá bom? Quero que você prepare o seu livro lá na página 255. Então, se você ainda não pegou o seu livro, corre lá e pega, dá pausa no vídeo, vai lá, pega teu livro, organiza tudo direitinho, tá bom? Assim que acabar a atividade, tira uma foto e manda pra tia no PV pra tia poder fazer a correção, tá bom? Então, meus amores, aqui na nossa aula de história, nós vamos falar sobre as tradições orais e a valorização da memória. Mas, professora, o que é isso? Meu amor, você primeiro precisa ler, tá? Com calma, porque a tia não tem como ler o livro aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pontuar aqui para vocês as coisas mais importantes enquanto você vai fazendo sua leitura aí. Então, a preocupação que o homem sempre teve, é uma das necessidades fundamentais, né, para a nossa sobrevivência, foi a memória. Como é que essa memória ia ser guardada do ser humano? Vocês sabem que as memórias de um povo contribuem para que as futuras gerações saibam o que aconteceu, né? Por exemplo, hoje vocês têm como fonte de memória os livros, a internet, a televisão. Como era que a gente ia saber das histórias que aconteciam se a gente não tivesse memória, né? Quando eu falo de memória, eu me refiro a tudo que trazem lembranças, qualquer documento que guarda uma história, tá bom? Então, ao longo da história da humanidade, a tradição oral ela foi o primeiro meio, né, utilizado por diversos povos para a gente ter algum fato guardado, né? As memórias foram transmitidas pelos membros mais velhos, né, que são muito respeitados e valorizados por papel de guardião da memória do seu povo. Então, o que aconteceu? A tradição oral, ou seja, a tradição por meio da fala, ela sempre foi utilizada pelo ser humano. Depois da fala, o que aconteceu? Foi o surgimento da escrita, que também foi um marco muito importante, tá? Vocês observem aqui numa placa de argila, bem aqui, tá bom? Bem aqui que eu tô me referindo. Uma escrita suméria que ela foi produzida há cerca de 4.500 anos atrás, né? Então a escrita ela foi uma das coisas mais importantes que o homem inventou. Foi um marco, digamos assim, na série de informações. Foi aí que aconteceu, na região da Mesopotâmia, isso há cerca de 6.000 anos atrás, né? Que surgiu a necessidade, foi nesse lugar que surgiu a necessidade de controlar as produções, as relações comerciais. Aí o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver formas de escrita, né? Como os egípcios, os fenícios. E ao longo dos anos o sistema de escrita ele foi sofrendo mudanças, né? Várias mudanças foram ocorrendo. Vocês veem aqui também, nesse exemplo aqui, vocês podem observar, né, essas letras aí que foram utilizadas para controlar a produção e troca de comércio, né? Ela foi essencial para estruturar a cobrança de impostos, a criação de leis, e assim o homem começou a desenvolver a escrita de acordo com a necessidade que ele tinha. Então, a gente indo para a próxima página, vocês vão ver lá a criação dos primeiros calendários. Como foi que surgiram os primeiros calendários? A gente percebe aqui que, além da escrita, ao longo dos anos, as civilizações elas tiveram uma necessidade de organizar e registrar a passagem do tempo, né? O que aconteceu? Os primeiros calendários eles foram criados com base da observação da natureza. O homem começou a ver as fases da lua, começou a ver a movimentação aparente do sol, né? E começou a combinar as coisas e foi percebendo o tempo para poder criar o calendário. Então, para essas populações, marcar a passagem do tempo era muito importante, né? Porque assim eles podiam organizar suas atividades, como a colheita, os seus rituais, e assim o homem começou esse processo. A gente tem aqui dois exemplos de calendário muito interessantes, tá? Olha, aqui nesse calendário aqui, vocês podem observar bem aqui, foi criado pelos egípcios, tá? E esse aqui de baixo, ele foi criado, esse aqui, pelos maias, tá? Foram dois povos muito importantes nesse sentido de criação de calendário. O nosso calendário, ele tem muitas marcas do povo egípcio, porque foi eles que criaram os ciclos de 12 meses, cada um com 30 dias, né? E os maias, eles viveram no continente americano por volta de 1.000 anos atrás, né? Era um povo bem interessante, que ele tinha uma contagem de tempo bem complexa, mas era muito preciso,
Para eles, os grandes ciclos se formavam com base na combinação de dois tipos diferentes de calendário, né? Que eles faziam um solar e um de rituais, que era para marcar as coisas que aconteciam, né, na natureza. Então, assim surgiu o calendário até chegar aos nossos calendários do dia de hoje, tá? Claro que vem sofrendo modificações ao longo do tempo. Aqui vocês têm essa página que é para vocês fazerem a leitura, que fala sobre o cuidado com o patrimônio, né? A gente tem tanto patrimônio histórico aqui no Brasil e fora do Brasil, aqui vocês têm um exemplo muito grande, que é na cidade da Pompeia, na Itália, né? Infelizmente, ela vem sofrendo bastante vandalismo, mas é bem interessante, vocês, por favor, façam a leitura. E na página seguinte nós temos aqui outro, né, que é outro patrimônio que ele também tem problemas, que são os ataques dos grupos terroristas, né? A gente vê aí a cidade de Palmira, na Síria, essa foto é de 2006, mas a gente observa que os arcos foram destruídos, mas ainda tem alguma coisa aí bastante importante, tá? E vocês têm umas perguntinhas aí para responder no caderno de história. E aqui, gente, a gente tem uma atividade, tá? Vocês vão ler esses dois textos, o texto A e o texto B, tá? Para responder no caderno também essas questões aí. No caderno, compare os pontos de vista defendidos nos textos A e B, como se eles posicionassem a relação dos registros escritos e tradicionais e as tradições orais. Então, vocês vão comparar os dois pontos, tá? E vocês vão se posicionar. Você vai dizer qual você defende. Se você defende o plano A, o texto A e por quê, ou se você defende o texto B e por quê, tá? Na letra B, você está dizendo assim: você concorda com o ponto de vista defendido no texto A ou no texto B? Qual é a importância dos registros escritos da tradição oral em nossa sociedade? Aí você vai ver se você concorda com qual dos dois, né? E qual a importância desses registros escritos? Por que eles são importantes na nossa vida hoje, tá? E também a tradição oral. Por que ela é importante para você? O que você acha? O que você aprendeu nessa aula? Coloque aqui para a gente ver, tá bom? Então, amores, a nossa linha de história vai terminando por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chamem a tia, por favor. Uma beijoca para vocês e até amanhã.